happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked, When Jesus walked. sweet Jesus walked. When Jesus walked. Oh, well, he walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and be rejoicing every day. Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pelo YouTube, que hoje seja um culto maravilhoso para você aí na sua casa. Que hoje seja um culto onde você vai aprender um pouquinho mais do que o Senhor Ele tem para a sua vida, do que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Eu creio que hoje será um culto espetacular, porque a gente já teve uma prévia de manhã e, de verdade, foi um culto maravilhoso. O Senhor trouxe uma palavra maravilhosa e eu tenho certeza que agora à noite não vai ser diferente. Ela vem aprimorada, né? A gente ganha um quezinho a mais do Senhor agora à noite. Então, eu convido você a fechar os seus olhos e ir falando com o Senhor agora. Senhor, obrigada, Pai, por mais um culto, estarmos aqui louvando o Senhor, louvando o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque foi o Senhor que teve misericórdia das nossas vidas, foi o Senhor que nos atraiu até aqui. É a Tua presença, Pai, que nos faz forte, que nos faz confiantes, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que hoje será mais um culto espetacular na Tua presença, mais um culto onde nós sairemos daqui cheios da Tua palavra, cheios da tua unção, do Teu amor, do Teu poder. E eu tenho certeza que será uma semana maravilhosa a começar de hoje. Amém? Espírito Santo, este culto é Teu, este culto é inteiramente Seu. Vamos lá adorar ao Senhor? Adore a Ele.
posso te ver. Quando o mundo fica mudo, eu ouço você. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. É só uma palavra, e essa palavra ela já foi liberada para nós. Tudo que nós precisamos já foi conquistado lá na cruz. Nós só temos que louvar e acreditar e ter fé para crer que o Senhor ele já fez tudo por nós. O Senhor ele tem o nome sobre todo nome. É Ele quem tem o poder, é Ele quem tem a glória. Senhor, toda honra e glória a Ti, ó Pai. sobre todo nome. Jesus, o nome sobre todo nome. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cante a Ele. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou.
da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Adore. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é Jesus, Jesus. Então diga mais uma vez, Ele é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe. Só a igreja declare, seu nome é maravilhoso. Cante a Ele, declare isso, maravilhoso. Diga mais uma vez, seu nome é maravilhoso. É nesse nome que nós temos poder. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o príncipe
príncipe da paz. Ele é o nosso amado, ele é o nosso amado. Não tem como declarar esse nome Jesus e não receber do Senhor aquela ousadia de falar: Jesus, teu é o nome que está acima de todo nome. Diabo, você não vai me calar. É isso que nós temos que falar para Ele: você não vai me calar, porque eu sirvo um Deus que Ele é maior do que todas as coisas. Eu sirvo um Deus que tem um nome que está acima de qualquer circunstância. Eu tenho um nome de Jesus cravado no meu coração, que está acima de qualquer problema, que está acima de qualquer dor, que está acima de qualquer coisa. É o nome de Jesus. Esse nome tão lindo, esse nome tão maravilhoso. É por Ele que hoje nós estamos aqui, nós podemos participar dessa mesa maravilhosa e comemos do perdão, comemos da paz, comemos da prosperidade que Ele alcançou para nós lá naquela cruz. Oh Jesus, nós queremos adorar ainda mais o Teu santo nome. O Teu santo nome. Criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em
Muito obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor já fez em favor das nossas vidas. Estamos aqui porque a cruz está vazia porque o Senhor esteve naquela cruz. Estamos aqui porque o túmulo está vazio, e ele está vazio porque Deus, o Pai, o ressuscitou. O perdão foi dado, a justificação foi completa, e nós podemos hoje chamá-lo de Pai, de sermos filhos, não simplesmente como a teologia diz, salvos. A teologia nos chama de salvos, mas o Senhor nos chama de filhos, e nós te chamamos de Pai. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai, que nos ama com amor incondicional, que tem o melhor para as nossas vidas, e o Senhor já provou tudo isso, e que nessa noite você e eu recebamos mais, e venhamos aprender a receber cada dia mais daquilo que Jesus já realizou em favor de cada um de nós. Ao Senhor Jesus toda a honra e glória, ao nome que está sobre todo nome, toda a honra e glória, em nome dele, amém, e amém, e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senta aí, que tem uma palavra do céu para nós. Crianças, adolescentes lá para dentro, nenenzinho de colos que o pai ou a mãe quiser levar, tem a salinha lá que está passando culto, e nós vamos ficar aqui, aperta o cinto para a gente subir, para a gente receber algo fantástico de Deus. Hoje de manhã foi muito bacana, hoje cedo, e eu sei que agora de noite vai ser também, porque Deus é Deus, Ele é maravilhoso, e Ele nos ama, e Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Amém? Abre o seu coração. Essa semana Deus me ensinou algo tão assim, parece que é tão simples depois que você ouvir, mas é tão profundo ao mesmo tempo. E assim, o que nós vamos falar hoje? Para variar um pouquinho, nós vamos falar da obra consumada de Jesus, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar da graça. O que é a graça? A graça é o que Jesus fez por nós. Hoje nós vamos sair daqui sabendo o que é, que talvez todos nós já saibamos, mas principalmente qual que é o lugar, qual que é o terreno fértil para a graça se manifestar. Na onde que a graça se manifesta? O que é a graça, onde ela se manifesta? Tá bom, pastor, e como? E exatamente isso. O que é, onde e como a graça se manifesta em nossas vidas. Em primeiro lugar, eu preciso entender o que é a graça. Graça é favor imerecido. Favor que nós não merecíamos. É algo que Jesus fez por nós. É a mesma coisa quando você recebe um presente de uma pessoa. Às vezes a gente fala até assim, nossa, não precisava disso. Por que você se importou? Tem gente que acha que aquilo que Cristo fez está baseado nisso. Encaixa até nisso. Jesus, para que você se importou em se entregar naquela cruz, se eu dou conta de me salvar? Você não precisava ter gasto ou ter pago esse preço, gastado esse dinheiro teu, esse suor teu, com algo que eu daria conta de comprar. Então você e eu precisamos entender que graça é um favor de Deus, não é uma recompensa. No céu não existe ninguém que está no céu porque ele foi recompensado com a vida honesta, correta e certa dele na terra. Como eu sempre falo, o céu e o inferno, para quem acredita e quem não acredita, também não faz diferença nenhuma, continua existindo tanto um quanto o outro. O céu e o inferno, eles são definidos e separados por uma única posição. Quem creu, aceitou e recebeu o que Jesus fez, e quem não recebeu. É só isso. O céu não é um lugar de pessoas boas. Não, pastor, de jeito nenhum. Já falei e falo de novo. Quem que inaugurou o céu? Pedro, Maria, João, Paulo. Não, o primeiro morador no céu foi quem? O ladrão, o bandido, o assassino que foi crucificado junto com Jesus. O que ele tinha de bom? O que o ladrão merecia? Inferno. E o que ele recebeu? Porque ele olhou para Jesus e falou assim, Jesus, lembra de mim. Olhou para o outro ladrão e falou assim, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Mas ele nada fez. Ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Céu não é recompensa. E é isso que você e eu precisamos pregar nos 4 cantos desse mundo inteiro. Porque o que tem sido ensinado é recompensa. E o céu não é recompensa, nem pagamento, nem salário de ninguém.
O céu é uma dádiva de Deus para aqueles que aceitam, que creem naquilo que Jesus fez em favor da vida deles. Amém? Por isso que o Evangelho chama-se Boas Novas. Por que é boa nova? Porque tem uma notícia melhor do que essa. Pensa o ladrão, meu irmão, deve ter passado uma vida extremamente ruim na terra, altos e baixos, muito mais baixo do que alto, igual essa turma que está presa. Passou 20 anos, 30 anos, 40 anos por cima. E agora? Que vergonha, hein? Que tristeza, que coisa horrorosa. Que mentira, ninguém acredita em mais nada. Amargurado, passando a noite em claro, atormentado, ansioso, preocupado, esperando a próxima... Quem que é? PF, Polícia Federal, cheguei. Está todo mundo vivendo assim. Esse ladrão talvez passou a vida inteira assim. O que ele imaginava dentro dele? Qual que era? Só tinha notícia ruim. Bem, hoje está ruim, amanhã pode piorar e depois o trem vai azedar. Qual que é a recompensa que eu vou ter de ter tido uma vida completamente fora do padrão da sociedade, de um padrão moral, de uma vida correta? Inferno. E o que ele recebeu no último instante da vida dele? Céu. Pastor, gostei disso, então posso viver uma vida completamente desregrada e ser salvo? Não é nada disso que eu estou falando. Quem vive uma vida desregrada, em primeiro lugar, eu questiono o relacionamento que tem com Deus. Em segundo lugar, vale a pena? É bacana? Viver com medo, mentindo, banana? Deixa isso para lá. O que eu quero falar com você é que você precisa aprender hoje, de uma vez por todas, que graça não é algo que você produz para você. Graça é um favor de Deus para a sua vida. Graça não é aquilo que você faz para Deus, mas é o que Deus fez por você e para você. O que é graça? O que Cristo fez por mim. O que é lei? A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. Verdade anda junto com graça. Tem gente que acha que a lei é... Não. Graça com verdade, verdade com graça. João 1,17 diz exatamente isso. Coloca para mim, por favor. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, verdade e graça, graça e verdade vieram por meio de Jesus. Nós precisamos entender que então o autor da graça chama-se Jesus. Quem inaugurou a graça chama-se Jesus. E a graça não nasceu com o nascimento de Jesus, ela nasceu com a morte de Cristo. Porque a graça ela é exatamente o quê? O cumprimento da lei por Jesus. E quando que ele cumpriu? Não enquanto ele estava vivo, mas quando ele morreu. Quando Jesus ele foi crucificado, as últimas palavras de Jesus quais foram? Está consumado, ou seja, o que eu vim fazer, eu cumpri, eu completei, eu terminei. E aí ele entregou o Espírito. Ali a graça foi inaugurada, ali a obra foi consumada, ali a lei foi cumprida. Cumprida no sentido de cumprimento. Eu não preciso mais cumprir ou tentar cumprir a lei para que eu possa ser beneficiado, favorecido ou salvo por Deus, porque isso ninguém nunca conseguiu e ninguém nunca vai conseguir. Jesus veio fazer algo que eu e você e nenhuma pessoa na face da terra daríamos conta de fazer. Graça, para fechar, não é pagamento. Graça não é salário. Graça não é recompensa. É dádiva. É presente, é dom de Deus. Amém? E Deus, como Deus é maravilhoso, Ele quer que você e eu, em todas as áreas da nossa vida, Ele deseja manifestar a graça de Deus, dEle, em favor das nossas vidas. Mas onde que a graça manifesta? Essa semana eu descobri algo fantástico de um texto conhecido, que já preguei, sei lá. Mas assim, foi tão assim, apareceu. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, igual eu falei hoje cedo, espera aí, deixa eu falar um pouquinho para você entender isso daí. Paulo havia convertido, Paulo ele era um guardador da lei, um fariseu, Paulo, ele se intitula, quanto à lei, irrepreensível. Ele achava que ele fazia tudo, mas ninguém nunca deu conta de fazer praticamente nada da lei, mas Paulo se achava o cara, era praticamente perfeito aos olhos dele. Paulo era um cara que mandava prender cristão, mandava consentir na morte de cristãos, os seguidores de Cristo. Paulo não conheceu Jesus em carne e osso. Paulo não foi discípulo de Jesus. Então é muito bacana porque Paulo é igual eu e você. Não conhecemos Jesus fisicamente, mas conhecemos Jesus pela revelação do Espírito Santo. Chegou até nós o que Cristo fez em favor das nossas vidas. Ouvimos, cremos, falamos e fomos salvos.
Paulo foi da mesma forma. No capítulo 9 de Atos, ele estava indo em direção a uma cidade chamada Damasco, a cidade de hoje, a capital da Síria, naquele tempo já existia. Ele estava indo para prender alguns cristãos. Ele tinha carta para mandar prender. E no meio dessa caminhada, uma luz vem sobre a vida dele, ele cai, sei lá, do cavalo, da carroça, do camelo, cai. Ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus. Você está me perseguindo, você está achando, você está errado. Você está achando que está perseguindo que outra coisa, você está me perseguindo. A igreja é minha, esse povo é meu, eles são meus, e você está me perseguindo. Durante 3 dias Paulo fica cego. Deus manda então quem? Ananias. O que significa o nome Ananias? Deus demonstra a sua graça. Para aquele pregador da lei, aquele irrepreensível diante da lei, que estava cego, o que manifestou na vida dele? A graça chamada Ananias. Esse homem vai lá e põe as mãos sobre a vida de Paulo, recupera a visão dele, e Paulo passa agora uma jornada na vida dele. A Bíblia fala, talvez em 12 ou 14 anos, que Paulo ficou no deserto. E eu entendo eu sei o que Paulo ficou fazendo no deserto, porque ele não estava lá com nenhum apóstolo para ensiná-lo, ele não estava com Jesus para ensiná-lo, mas em 1 Coríntios 14, 18, Paulo fala que eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Toda a revelação de Paulo partiu do tempo que ele passava e passava sozinho com Deus, orando no Espírito Santo. É isso mesmo. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Pode juntar aí, quando ele falou isso, ele estava escrevendo para os corintianos. Os corintianos, tudo aí, pode juntar tudo. Eu oro mais em línguas do que vocês. E essa era a fonte da revelação de Paulo. Por isso que Paulo foi o grande pregador da graça. Porque aquele que vivia debaixo da lei, a graça o alcançou, manifestou na vida dele. E é bacana que, logicamente, a revelação foi muito grande, o envolvimento foi muito grande, Paulo já sabia daquilo que ele ia enfrentar. É lógico, o mais normal de tudo é o diabo se opor, se levantar e causar alguma resistência. E Paulo, no começo da caminhada dele, ele estava cansado, ele estava: Deus, eu não estou aguentando mais. Está difícil, está esquisito, quanto mais reza, mais assombração aparece. Deus, eu não estou dando conta. E chegou um momento que Paulo falou assim: eu clamei a Deus e pedi insistentemente que Ele afastasse de mim, que Ele tirasse de mim aquele espinho. E por 3 vezes Paulo fez esse pedido para Deus. E a resposta de Deus vem assim: entretanto, Deus, depois do pedido, do clamor de Paulo, Deus declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo começa a falar: então estou entendendo tudo. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Olha isso. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porquanto quando eu estou enfraquecido, quando eu estou fraco, é aí que na verdade eu estou forte. O que tem, pastor, nisso daí? Na onde que a graça se manifesta? Na onde existe necessidade. Aonde houver necessidade, é um lugar propício para a manifestação da graça. Na onde existe perseguição, na onde existe calúnia, na onde existe falta, na onde existe vazio, na onde o teu braço não alcança, a tua mente não chega, na onde que manifestou a graça na vida de Paulo? Qual foi a primeira experiência de Paulo? Ele estava vazio de visão, ele estava cego. Então a graça manifestou naquela fraqueza de Paulo. A fraqueza de Paulo era uma enfermidade? Não. A fraqueza de Paulo, ele falou: eu tenho fraqueza, é incapacidade, é necessidade, é perseguição. Deus, eu não aguento mais. Aí quando Deus falou assim: Paulo, é bom que você até algumas vezes passe por isso, porque nesses momentos de fraqueza, de necessidade, de incapacidade, é nesse lugar que a minha graça vai manifestar na sua vida. Você e eu, nós precisamos ter uma visão nova a respeito de tudo isso, que às vezes a gente passa. Por isso que Paulo falou: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando eu tenho, estou dando glória a Deus. E quando eu não tenho, eu dou glória a Deus pela fé, porque a qualquer momento a graça do Senhor se manifesta.
Por isso que ele disse: eu posso todas as coisas no Senhor, porque é Ele, o poder dEle que manifesta na minha vida, é o poder dEle que me fortalece, e Ele me mantém de pé, e eu vou terminar aquilo que Ele me chamou para eu fazer. Nós precisamos entender que o Evangelho, o que é o Evangelho? Porque eu não me envergonho do Evangelho, Paulo falando, Romanos 1,16, Paulo fala, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho do Senhor é o poder de Deus, é o poder de Cristo, é o poder de Deus sobre a minha vida para me salvar, para me manter por cima, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Próximo, 17, não está aí? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não revela na minha vida, a justiça de Deus não é revelada a minha justiça, mudando. A justiça de Deus se revela em Cristo, a justiça de Deus não se revela nas minhas obras. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do início ao fim, do princípio ao fim, é pela fé, não por obras, como está escrito: o justo viverá pela fé. Daqui a pouquinho você vai entender quem que é justo. O que é graça? Aquilo que Cristo fez por mim. Qual que é o lugar que a graça manifesta? Quando existe falta, quando existe necessidade. Na onde não existe necessidade, não vai existir graça. Vou começar a explicar isso. Por que eu fui salvo um dia? Como que eu fui salvo um dia? Porque teve um dia, faz 18 anos que eu me converti, que eu nasci de novo. Só que em 1993 ou 4, meus pais já tinham se convertido. Antes de eu me converter, eu tinha lido a Bíblia 2 vezes, de capa a capa, e eu cheguei a uma conclusão: eu vou para o inferno. Apesar de não ser nenhum bandido, assassino, de não ser tão ruim como eu vejo as pessoas aí, eu vou para o inferno. Por quê? Porque se for segundo a palavra, essa palavra que eu li, eu não nasci de novo. Se o que está escrito é verdade, e eu agora acredito que é verdade, eu não vou para o céu. Mas eu não era um bandido, eu era uma pessoa normal. Mas eu cheguei a uma conclusão: não vou para o céu. Passaram-se talvez uns 4 ou 5 anos, em 99, quando eu estava bem vazio de mim, quando existia muita necessidade na minha vida. De dinheiro, né? Necessidade de Deus, vazio de Deus. Quando eu estava no pó. Aí o que eu criei na minha vida? Um espaço vazio, para que a graça se manifestasse na minha vida. Como é que eu fui salvo? Por obras? Efésios 2, 8 e 9, olha o que está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus, é um favor de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por esse motivo. Como é que uma pessoa é salva? Quando existe vazio de salvação nela. Por que pessoas não aceitam Jesus? Porque elas estão cheias já de boas obras, de uma conduta correta, estão cheias de justiça própria, estão cheias de feitos e obras e mais não sei o que, cheios de caridade. Certamente Deus está preparando um lugar bom para mim, porque afinal de contas eu tenho feito isso de bom e eu não tenho feito isso de ruim. Isso não é graça, isso é recompensa. E evangelho não é recompensa, evangelho é graça. E graça é favor que eu não mereço. Favor já é dado, e que eu não mereço ainda. Que às vezes quando o pai dá um presente para o filho, está dando um presente, mas afinal de contas é filho, então merece. Por amor merece. Mas nós estamos falando de um presente que nos foi dado sem merecermos. Isso é graça. Por que uma pessoa é salva? Porque existe necessidade de salvação. Salva pela graça, salva por meio de Jesus. Por que uma pessoa ela não é salva por Jesus? Porque ela está cheia, ela não tem necessidade. É interessante que às vezes, né, isso faz até tempo, mas às vezes, você conhece Jesus? Não, eu tenho a minha religião. Ou seja, Jesus não faz parte da religião dessa pessoa. Ele está cheio de religião, a ponto de o que Jesus fez por ele, não preciso, eu estou cheio. Não é nenhuma pessoa quando come. Ontem o Alexandre convidou, vamos numa churrascaria comer.
Sabe, não é assim, estou satisfeito. Não, eu estou cheio. De tanto que como, não estou satisfeito. Eu já passei a satisfação ficou nos 3 últimos pratos. Depois foi gula. De tão bom que estava. A pessoa ela está tão cheia, ela está tão satisfeita com a conduta dela, com as obras dela, que ela não precisa da obra de Cristo em favor da vida dela. E aí? Olha essa carta que o meu pai, o Tito, escreveu. Carta não que Paulo escreveu para o meu pai. Carta de Paulo para o Tito, pai do pastor. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas, da parte de Deus, que é o nosso Salvador, foram manifestas misericórdia e amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à bondade dele, à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sem medida, copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi ele quem fez todas as coisas. Foi por causa da bondade dele. É misericórdia dele, é bondade dele, é fidelidade dele, é justiça dele. Por que eu fui salvo? Por causa dele, porque ele quis. E graças a Deus, eu olhei para mim e falei, Deus, estou vazio. Ele falou, que bom que você está vazio. Foi o que Paulo falou, que bom que eu estou passando por luta. Que bom que existe uma necessidade, porque onde existe necessidade é o terreno fértil para a manifestação da graça do Senhor. Justiça, tem pessoas que são justas. Não, eu sou bom, eu faço, eu aconteço. É o Lucas 18, quando Jesus chega e fala lá que tinham 2 dentro da sinagoga, e um falava assim, eu sou justo, eu dizimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu. E ele falou assim, eu não sou igual ele, esse publicano, essa gentalha. Ele falou, não, eu sou diferenciado. Agora, é bacana que o publicano, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar a cabeça para o céu, e batia no peito, e eu amo, falei hoje cedo, eu amo essa palavra que ele disse, ele falava assim, ser propício a mim. Eita! Pensa num homem que conhecia Deus, era esse publicano. Pensa numa topeira, era esse fariseu. Seja propício a mim. O que é algo propício? É algo que Deus me favorece. Fulano foi propiciado a você isso, foi favorecido, você foi beneficiado. Por isso é o que eu disse. Como é que chamava a tampa da arca da aliança? Propiciatório. Onde o sumo sacerdote, uma única vez por ano, entrava no Santo dos Santos e aspergia 7 vezes o sangue, não dele, mas o sangue de um cordeiro perfeito. E aquele sangue, daquele cordeiro perfeito, que não tinha nada a ver com o sacerdote, mas tinha a ver com o sangue com o cordeiro, aquele sangue fazia o quê? Propiciação. Tornava o povo judeu, era o chamado dia de Yom Kippur, era o dia da expiação, era o dia do perdão, onde havia então a cobertura. A bênção estava estabelecida sobre o povo de Israel, não por causa das obras deles, mas por causa do sangue daquele cordeiro que tinha sido aspergido sobre a tampa do propiciatório, que fazia com que o povo então se tornasse propício, favorável e favorecido diante do Senhor. Cadê a obra minha? Cadê a justiça minha? Foi Ele quem fez tudo. 2 Coríntios 5, 21 diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez daquele que não tinha pecado algum. A oferta está falando de quem? Deus fez de Jesus, que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que em Jesus nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Hoje eu sou justo aos olhos de Deus, não baseado no que eu faço, mas baseado no que Deus fez em Cristo. O que é justiça aos olhos de Deus? Eu pago meus impostos em dia. Eu não sou igual a esse bando de político corrupto. Não tem nada a ver com isso. Uma vida correta, civil e moralmente falando, isso é o normal. Amém?
Isso não é, olha, eu não minto. Uai, que bom. Isso é o normal. Mas se isso fosse se isso nos desse crédito diante de Deus, por que Jesus teria vindo? O que é uma pessoa justa aos olhos de Deus? É uma pessoa que, a palavra justiça ou justo aos olhos de Deus significa aprovado, significa perdoado, inocentado, desculpado, aceito. Não por aquilo que ele faz ou fez, mas por aquilo que ele creu que Jesus fez por ele. Romanos 5,19, o que diz? Portanto, assim, 18. Assim como uma só transgressão, a desobediência de Adão, determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça de Jesus resultou na justificação que traz vida. Não vende, ela traz vida. O que Jesus fez, trouxe vida. Continuando. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Então eu não me torno um pecador porque cometo pecados, eu já nasci pecador por causa de Adão. Pastor, mas então, e o que eu tenho a ver com Adão? Então, e o que Jesus tinha a ver comigo? O que Adão fez, que me prejudicou, Jesus fez e me agraciou. O que Adão fez e me aprisionou, Jesus fez para me colocar em liberdade. Eu sou feito justo. Eu me torno justo, não baseado na minha obediência, mas baseado na obediência de Cristo que eu acreditei, que eu aceitei, que eu tive fé. Uma pessoa que está vazia de justiça própria é uma terra fértil para que a graça de Jesus se manifeste sobre a vida dele. Uma pessoa que não tem, é uma pessoa correta, justa, honesta, ajuda pessoas e faz e acontece, mas ela não se fundamenta naquilo, é uma pessoa onde a graça de Deus se manifesta demais, porque ela está vazia, ela tem necessidade da justiça do Senhor na vida dela. Pessoas que estão cheias de justiça próprias, elas não têm necessidade de Jesus. Coloca para mim, Regiane, Isaías 64, 6. Amo esse versículo. E ele é simples. Eu gosto dele, porque a graça, como eu falo, a graça, ela agride as pessoas. Pastor, você gosta, se as pessoas não tomar uma chacoalhada, meu irmão, elas vão ficar na religiosidade e não saem do lugar. Olha o que diz. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem, e como vento as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Todos os nossos atos de justiça se tornaram, sabe o quê? Você acha que naquele tempo, quando eu falo, credo, pastor, para você entender que aos olhos de Deus, é isso que significa, eu não mato, eu não roubo, eu frequento a igreja tal, eu faço isso e faço aquilo. Os nossos atos de justiça diante de Deus, quando eu quero expor, quando eu quero barganhar, quando eu quero quando eu quero ser recompensado pelos meus atos de justiça, a Bíblia diz que eles são como os trapos da imundícia. Essa carta, esse texto de Isaías, foi escrito 700 anos antes de Jesus. Você acha que naquele tempo existia absorvente de mulher? Não. Eram usados trapos. Isso daqui são os trapos usados da menstruação. É agradável? Mas é isso. Quando eu estou, Deus, olha o que eu fiz hoje. Olha o que eu deixei de fazer hoje. Quando eu estou querendo ser justificado, ou seja, aceito, aprovado, perdoado, inocentado, desculpado, baseado no que eu faço, Deus está olhando e falando, credo. Põe dentro de um saquinho, dá um nó e joga isso longe de mim. Não é isso? Esse não é o destino de um absorvente usado?
Pastor, para de falar, que está me dando um jeito ruim. E para Ele. E as nossas qualidades diante dEle, a fim de sermos recompensados. E as nossas justiças próprias, quando Ele pega o único filho dEle e coloca toda a maldição, toda a iniquidade, toda a transgressão que existia sobre a minha vida, Ele lança sobre Jesus. E eu vou apresentar uma obrinha para Ele aqui. Olha o que eu fiz. Bacana. Está de parabéns o que você fez. O que você quer com isso daí? Você quer ser recompensado por isso? Na onde não existe necessidade, não existe graça. A graça, ela só se manifesta onde existe carência, onde existe fraqueza, porque o poder do Senhor se manifesta na fraqueza. Eu gosto que às vezes, então, Deus, quando eu estou fraco, quando meu braço não alcança, eu gosto, porque a qualquer momento, a graça do Senhor vai se manifestar na minha vida. A qualquer momento, lembra do terremoto? Paulo estava fraco. Paulo estava incapaz, Paulo estava limitado, dentro da cadeia, pregando o evangelho, fazendo perseguição, afronta e calúnia, foi para a cadeia, apanhou, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles sabiam que era Jesus, eles tinham um pleno conhecimento de Cristo, eles tinham um pleno conhecimento da obra consumada, eles sabiam que eles eram o que eles eram por causa da graça do Senhor, eles sabiam que a qualquer momento alguma coisa ia acontecer ali. O que eles fizeram? Eles começaram a orar e adorar ao Senhor. Foi o que eu preguei semana passada. Versículo seguinte: de repente veio um terremoto. Quer causar terremoto na sua vida? Então, no momento de fraqueza, adora a Deus. No momento de incapacidade, fala: eu te amo, Jesus. No momento da falta, você fala: Jesus, cadê você? Você vem por onde? Como é que você vai aparecer? Jesus é bacana. Jesus o Alexandre fala, é um Deus de surpresas. Os discípulos tudo apavorados: Jesus, cadê Jesus no mar da Galileia? Jesus vem que jeito? Jesus vem igual um drone em cima daquelas águas. Jesus fala: ei, é igual eu falo, é igual o Cristiano Ronaldo. Estou aqui, calma, para. Não, mas o time está atacando. Ei, eu estou aqui. Mas a tempestade, eu estou na parada, espero, não acabou o jogo ainda. Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu gosto do sou eu no meio. Está apavorado? Está desanimado? Eu estou aqui, então você pode se animar. Está com medo? Eu estou aqui, então tenha bom ânimo. Não temas, eu estou no barco, eu estou na parada, eu cheguei e o negócio muda. Nós precisamos crer em Deus assim, mas para isso precisa ter vazio, para isso precisa ter necessidade. Hoje eu falei uma coisa que até a Verônica depois falou: pastor, teve até um silêncio por 3 minutos na igreja. Sabe o que Deus falou? Um negócio tão bacana comigo. Coloca para mim Romanos 8:26, por favor. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Você sabe o tanto que eu falo sobre oração em línguas. O que acontece quando eu estou orando em línguas? Os planos de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus vai sendo revelado para mim, vai sendo trazido para mim. Quando eu estou orando em línguas, o que eu estou falando? Eu estou exaltando o Senhor. Quando eu estou orando em línguas, o que está acontecendo? O Espírito Santo está revelando ao meu espírito quem é Jesus e o que Ele fez por mim. Por isso que a minha fé é edificada. Eu conheço mais de Jesus, descubro mais o que Ele fez. Epa, cresci. Creio mais, entendo mais, porque eu conheço mais. E Deus falou uma frase para mim essa semana sobre isso. Que Ele falou assim, aquele que ora muito em português e não ora muito em línguas, é porque ele está cheio de oração e de pedidos. É esse silêncio que teve cedo. O que, pastor? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, o meu plano de vida para esse ano é esse, Deus, a minha vontade é essa, até o final do ano eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer isso, amanhã faz isso, Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero ser isso, Deus, faz, Deus, e cadê o ser? Deus. Quem ora muito em português é porque ele está muito cheio de pedidos. E quem ora muito em línguas, ele está vazio. Você está cheio ou vazio? Quanto tempo você tem orado em línguas? E quanto tempo você tem orado em português?
Quanto tempo você passa no secreto com Deus, adorando Deus, com as suas mãos levantadas, ou seja, sem obra, rendido, dependente? Quanto tempo você tem passado orando em línguas? E quanto tempo tem passado orando em português? Quanto tempo tem falado, Pai, quais são os teus planos para a minha vida? Qual que é a tua vontade para a minha vida? E quanto tempo eu tenho falado, Deus, o meu plano é esse, Deus, que dia que você vai fazer? Deus, eu não aguento mais. Quer que a graça de Deus se manifeste sobre a sua vida? Esvazie-se. Porque o poder do Senhor, porque quando Paulo fala, ele se manifesta na fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, porque isso, o Espírito Santo me auxilia na minha fraqueza. Então, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque quando eu sou fraco, a graça manifesta, e quando a graça manifesta, acabou, ponto final, e um abraço. Um bom motivo para você começar a orar em línguas. Pastor, mas eu não oro em línguas. Então hoje no final do culto, você pode vir aqui, que eu vou, em nome de Jesus, o Senhor, eu vou impor as mãos sobre a sua vida e você vai sair daqui. Vai passar tempo assim, meia hora por dia, 1 hora por dia. Porque quem está vazio, quem é fraco, ora em línguas. Quem está cheio de vigor ainda, está cheio de planos ainda, não vai arriscar orar em línguas. Jeitei o lado teu hoje? O que você está vazio? Pastor, meus bolsos estão vazios. Que coisa boa. Pastor, para com isso. Você quer se enriquecer ou ser enriquecido? É isso que vai definir. Como que o seu bolso vai ser enchido? Se vai ser enchido por você, pelas suas mãos, pela sua obra, pela sua capacidade, ou vai ser enchido por Ele? 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: no entanto, os que ambicionam, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, esse desespero em relação ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Provérbios 10, 22, por favor. Porque a bênção do Senhor produz riqueza e não produz sofrimento algum. Primeiro caso, a pessoa ela quer se enriquecer, custe o que custar, doa quem doer, se vira. Eu vou ficar rico. Traz dor, sofrimento, cadeia, vergonha. Agora, quando uma pessoa ela deseja ser enriquecida pelo Senhor, a bênção de Deus, ela produz riqueza. Não somos nós que produzimos riqueza, é a bênção de Deus que produz riqueza. E sem o quê? Sem sofrimento algum. Não é isso que você quer para a sua vida? Pastor, gostei, então não preciso trabalhar? Não é nada disso. É trabalhar com uma outra ótica. É trabalhar com a outra visão. É ter, em primeiro lugar, certeza de que é da vontade de Deus que a minha vida financeira vá para frente. Nós fomos doutrinados, vou falar isso, que isso é algo histórico. Infelizmente, o Brasil foi colonizado pela religião católica apostólica romana. Os jesuítas vieram para o Brasil. E eles instalaram aqui no Brasil a cultura de quê? Que o Brasil era apenas uma colônia de Portugal. E que ninguém era para enriquecer. A visão católica romana era que lá fosse enriquecido, que riqueza não era de Deus. Riqueza não era de Deus. O que era sinal de Deus era humildade e pobreza. Se você lê em livros históricos com H, é exatamente isso. A colônia portuguesa foi enriquecida. O Vaticano é um país bilionário, porque sugou toda a riqueza dos países que foram colonizados e foi mandado para lá. Você sabia que os Estados Unidos têm praticamente o mesmo tempo de vida do Brasil? 500 e poucos anos. Só que tem uma diferença. Os Estados Unidos, eles foram colonizados pela Inglaterra. E a Inglaterra já era um país onde o que imperava não era o catolicismo romano. Era a reforma protestante.
Era uma visão da Bíblia sem as questões romanas. E qual que era essa visão? Que a riqueza fazia parte de Deus. Que uma pessoa enriquecida, uma pessoa que tem condições de cuidar da vida dela, da família dela, isso é bom. Os Estados Unidos não foi colonizado para enriquecer a Inglaterra. Os Estados Unidos, eles foram colonizados para eles se tornarem independentes. E qual que é a bandeira dos Estados Unidos? Qual que é a frase dos Estados Unidos? Liberdade. Uma pessoa que ela é completamente... uma pessoa que não tem recursos financeiros, essa pessoa ela é livre? Não é. Uma pessoa que tem, estou falando riqueza nesse sentido, num bom sentido. Não é essa que a gente tem visto na televisão, que a casa está caindo. Mas o dinheiro, na vida de uma pessoa, ela traz o quê? Liberdade. Essa é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. A origem é essa. Por isso nós vivemos o que vivemos e eles vivem o que eles vivem. Amém? Por isso que o Donald Trump ele quer colocar um muro de 50 metros de altura, porque está todo mundo desesperado para ir para lá. Eu acho interessante que ninguém está desesperado para vir para cá. Exatamente ao contrário, o povo daqui está querendo, vou vazar daqui, porque o negócio aqui está feio e não sei se vai melhorar. Para você ter entendimento que eu estou falando a mais pura verdade da vontade de Deus, para que você seja enriquecido, 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Você tem alguma dúvida que é da vontade do Pai que você tenha condições financeiras para você, para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família, para a igreja? Você tem alguma dúvida? Não tenha. Porque Jesus, sendo rico, ele falou, eu abro mão em favor dos meus filhos. Qual que é o desejo de um pai em relação aos seus filhos? Está com saúde, está bom demais. Tem uma chinela para vestir, para que 2? Chegou as férias, vai para o Cabo Verde, para quê? Para Disney. Cabo Verde está bom. Fala assim, pai, você está louco? Você me ama? Não. O seu desejo como pai não é ver que o seu filho, profissional, financeiramente, em termos de casamento, de vida, que ele cresça, que ele prospere em todas as áreas da vida dele. Você não trabalha em favor dos seus filhos? Pensa você, se você não tivesse filho, talvez você ia dar uma segurada e falar o quê? Nossa, estou trabalhando às vezes 10 horas por dia. Moça, não tem nenhum passarinho para tratar, com 4 horas por dia, estou em paz. Você não pensa nos seus filhos? Eu sei que pensa. Ele pensa em nós como filhos. É da vontade dele que você seja enriquecido por ele, do jeito dele, da quantidade dele, da forma dele. Por isso, uma das formas de ser enriquecido é passar tempo, orando em línguas, recebendo sabedoria, direção, estratégia de Deus. Você que é um empresário, você que é um profissional autônomo, você que é um funcionário, eu vou fazer um curso de qualificação, vou fazer mais isso, vou fazer aquilo. Tá, isso tem o seu lugar, mas não ocupe a sua vida com isso. Porque se a tua vida estiver ocupada só com estratégias e conceitos naturais, não existe necessidade. Onde não existe necessidade, não existe lugar propício para a graça manifestar. Vai fazer uma faculdade, vai fazer pós-graduação, MBA, vai aprender outra língua, vai fazer isso e vai fazer aquilo, sim. Mas não negligencie o teu tempo sozinho com Deus. Não ocupe a sua vida a ponto de, eu vou fazer isso. Eu não preciso de Deus porque eu vou fazer isso. Vai. Quer ser enriquecido ou quer se enriquecer?
E quando eu estou falando isso, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, Paulo falando, eu sou o que sou. Eu me tornei apóstolo, eu fui salvo, batizado, nasci de novo e me tornei um apóstolo por causa da graça. O chamar de Deus na minha vida é graça, é favor dele. Sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil. Pelo contrário, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, falando em relação aos outros discípulos. Aí ele pega, acho que dá uma parada, que deu uma exaltada, né? Ele falou, não, eu trabalhei muito mais que Pedro, João, Tiago. Foi eu não. Todavia não eu, mas a graça de Deus na minha vida. Você que está ouvindo hoje a respeito da graça. Então existe uma graça? Bacana, então aleluia. Então Deus me enriqueça, me cure, me favoreça, me dê sonhos, me dê projetos, me dê... Não é assim que funciona, não. Aí nós vamos para o terceiro ponto. O que é a graça? Descobrimos. Aonde que ela manifesta? Descobrimos. E o terceiro ponto. Como que ela se manifesta? Como é que a graça de salvação espiritual manifestou na sua vida? O dia que você creu que Jesus perdoou, o dia que você ouviu que Jesus morreu por você para perdoar seu pecado, o dia que você creu que Jesus perdoou seu pecado, ouviu, então vamos direitinho. O dia que você ouviu que Jesus morreu para perdoar seu pecado. Você acreditou no que você ouviu. E o que você fez? Você falou. Ou você foi salvo porque você confessou o pecado. Até hoje, gente, você precisa abandonar isso, meu irmão. Você precisa deixar isso para Jesus entrar na sua vida. Não. Jesus entra exatamente nessas vidas bagunçadas como entrou na minha e na sua. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No momento em como é que eu vou? Então eu escuto o que Cristo fez, eu creio no que Cristo fez e eu começo a falar o que Cristo fez. Existe uma necessidade de cura na sua vida? Primeira coisa, o que ele fez em favor da minha vida a respeito de cura? Ele levou Isaías 53:4. Coloca, por favor. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele tomou as minhas dores e ele carregou com as minhas enfermidades. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Eu preciso entender que Jesus, ele carregou, ele foi ferido, ele foi castigado para me trazer cura, para me trazer saúde. Eu preciso saber isso. Depois eu preciso dar crédito a isso. E como é que eu sei se eu acredito ou não acredito? Quando eu falo. O dia que eu criei de verdade que Jesus tinha morrido por mim, para perdoar o meu pecado, que ele tinha ressuscitado, estava vivo, foi o dia que eu falei, Jesus, entra na minha vida, me salva, você é o meu Senhor e o meu Salvador. O dia ou quando você começar a crer que Jesus ele levou sobre si suas dores, você vai parar de falar de dor, vai começar a falar de saúde. Vai parar de falar de doença, vai começar a falar de saúde, de cura. Como é que eu gostei desse trem, pastor, de ser enriquecido. Como é que isso daí vai manifestar? Você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre? Ou você ainda acha que você vai ser enriquecido pelo fruto do teu trabalho? No momento em que você conhece a graça, que você descobre que é da vontade do Senhor, que você tenha uma vida profissional e financeira e profissional próspera, financeiramente próspera, você vai começar a falar do que Ele fez e não do que você fez ou faz. Mais um degrauzinho. Deus, eu não sei mais, por que o Senhor não me abençoa? Aí, eu tenho trabalhado o dia inteiro, isso não é graça. No momento em que você está trabalhando no mês inteiro e chega no final do mês e fala, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me deu condições de trabalhar esse mês inteiro. Pode ter sido um mês financeiramente horroroso,
mas você fala: Senhor, eu creio no que o Senhor fez por mim. Existe um favor do Senhor na minha vida. Eu sei que o Senhor vai mudar toda essa condição. Eu sei que é da tua vontade que eu seja enriquecido. Eu não dependo do meu suor, eu dependo do teu suor. Porque o meu suor é de água, o teu suor foi de sangue. Moço, quando você começa a fazer isso, vai trabalhar e sabe que aquele dia vai ser um dia esquisito. E você começa a declarar: Jesus, eu te louvo, porque hoje vai ser um dia maravilhoso. Porque não está baseado no que eu faço, está baseado no que o Senhor já fez em favor da minha vida. Contar uma historinha do meu irmão. Essa semana ele foi fazer um implante. E aí era um trabalho grande, uma boca inteira. E falou que o irmão lá tinha uma língua desse tamanho assim. E disse que salivava demais da conta. Ele falou: Jesus amado, como é que eu vou fazer é moldura, né, Henrique? Como é que eu vou fazer o trem lá e não tem jeito, não sei o quê. Diz que ele acordou. Ele falou assim: eu acordei estressado. Quer dizer, quem que acordou ele estressado? O Satanás falou assim: acorda que hoje o trem vai pegar, você não vai dar conta. Ele já foi e falou: Jesus, e agora? Diz que na hora que ele chegou no consultório, falou: Espírito Santo, põe a tua mão aí. Faz alguma coisa, seca a boca desse homem, diminui a língua desse irmão, em nome de Jesus. Foi exatamente isso. Diz que a secretária dele falou assim: nossa, doutor, a boca está parecendo um deserto desse homem. E ele disse que contou para o cara, falou assim: hoje eu orei. Por quê? Por que a graça manifestou? Porque tinha necessidade. Amanhã eu vou fazer um negocião. Vai. Então vai, com a tua força. Não deu errado? Uai, Deus, não tem nada de Deus não, é você mesmo, moço. Agora, quando você levanta e começa seu dia: Deus, tem uns trem aqui, não dependo de mim, dependo do Senhor. Tem uns negócios para ser fechado, tem umas situações para serem acertadas, tem umas contas para serem pagas, tem uns investimentos para serem feitos, tem funcionário para ser contratado ou demitido, tem decisões para serem tomadas. Meu irmão, quando existe falta, quando existe necessidade, Ele, com o maior prazer, Ele manifesta. E valeu a pena. E você olha e fala: Deus, que bacana, que maravilha. Deus, Ele quer manifestar na sua vida. E como é que Ele manifesta? Você ouve, crê e fala. Fala da riqueza, fala da saúde, fala da paz, fala do que Jesus já fez. E de repente as coisas estão acontecendo na sua vida. De repente o trem está ajeitando aí. Em vez de ficar orando muito em português, é o que eu falei. O que eu faço? Eu divido o meu tempo em duas coisas. Em português eu confesso a palavra: Senhor, eu te louvo porque o Senhor supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Senhor, eu te louvo porque eu sou sarado e sou curado em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo porque o Senhor foi castigado para me trazer paz. Senhor, eu te louvo porque eu sou o teu filho e eu sou para sempre teu filho. Eu te louvo porque isso e por aquilo, baseado no que Ele já fez. Em português. E em línguas. O que eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Eu não tenho plano para Ele. Certamente Ele tem plano para a minha vida. Pastor, mas é pecado fazer. Deus, eu queria fazer isso. Não. Regiane, põe para mim Provérbios 16:1. O homem nasceu com a capacidade de fazer planos. Olha que bacana isso. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Você pode falar assim: Deus, eu queria fazer aquilo. Deus, essa é a minha vontade. Mas não faz a minha vontade não. Porque eu sei que a tua vontade para mim é boa, agradável e perfeita. Você pode falar: Deus, eu queria fazer, queria ser, queria isso e queria aquilo. Mas, por favor, não cumpra a minha vontade, cumpra a tua. O que Jesus disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas esquece o que eu estou falando. É a tua vontade que precisa prevalecer. É a vontade dele que precisa prevalecer na minha vida. É o plano dele que precisa prevalecer na minha vida. É a riqueza dele sem dor. É a saúde dele sem custo. Amém? O que é a ceia? Quando a ceia é do Senhor e não da igreja evangélica ou da denominação, a igreja do Senhor, a ceia do Senhor é para todos. Às vezes eu paro para pensar, será que há 10 anos atrás
Pedro não participaria da minha ceia. Participaria da sua? Pastor Edmilson. Será que Pedro participaria da ceia de algumas igrejas? Judas, mas nem na porta da igreja passava. Tomé não acreditava. E o bacana de tudo isso, porque a ceia era de Jesus, ele disse: bebei e comei dela todos, porque a ceia é minha, o suco de uva representa o meu sangue, não o seu. Esse pedaço de pão representa o meu corpo moído, não é o seu. Então, do meu sangue, do meu corpo, eu faço o que eu quiser e eu dou para quem eu quiser. Essa é a ceia do Senhor. Aí as ceias de hoje em dia, os que estão em comunhão com o Senhor, coloquem-se de pé. E os miseráveis infelizes como um gado fica sentado. Você já imaginou Jesus? Pastor, mas Jesus sabia que Judas... Jesus falou assim, hoje está na mesa aqui, um de vocês vai me negar. Eles falaram assim, quem? Jesus falou assim, aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E ele deu para Judas. Ali existia tanta graça, tanto amor que eles não viram. E nas igrejas de hoje existe? Olha lá o irmão sentado. Não sei como é que o Gustavo vai tomar ceia, pelo amor de Deus. Eu vi o que ele estava fazendo ontem. Cadê a graça, irmão? Cadê o favor? Pastor, então, graça pode viver descambado. Eu não conheço ninguém que conhece de verdade a graça, que a vida vai ajustando. Paulo fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Não preciso falar disso. A graça é o preço que Jesus pagou para que você e eu nos tornássemos filhos de Deus. E é algo integral. Da mesma forma que você, como um pai e mãe, você deseja que o seu filho cresça integralmente, que todas as áreas da vida dele se desenvolvam, ele, como um pai, deseja que todas as áreas da minha vida também desenvolvam, cresçam plenamente. E o dia que tiver falta, pode esperar que tem graça. E o dia que tiver fraco, pode ficar esperando, a graça chega. O dia que eu não estiver vendo, o Ananias chega. O dia que meu braço não alcança, o braço dele alcança. O dia, a graça chega. Amém?